Meus amigos, que o camisa 9 está escasso no mercado, todo mundo sabe. Exatamente, meus amigos. A gente teve uma sorte de encontrar Perotti, um jogador ótimo, que está fazendo muitos jogos bons, apesar que nos dois últimos ele não fez tanto assim, mas a gente sabe que qualquer jogador vai oscilar e precisa ser municiado. Mas é o seguinte, meus amigos, eu trouxe para vocês durante essa semana que o Sport estava monitorando alguns jogadores, já avisando essa próxima janela de transferências que abre agora no dia 20 de julho, beleza? Mas é o seguinte, meus amigos, esse camisa 9 está na mira do Sport e tem nome e sobrenome. Eu vou trazer aqui os detalhes para vocês. O clube, que é detentor dos direitos dele, está pedindo milhões de reais exatamente por empréstimo, e eu vou trazer todos os detalhes. Só que o cara tá fazendo muito gol, tá? É um cara que é destaque no cenário nacional. E o Sport já tá monitorando, conversando com o atleta. Só para você ter uma ideiazinha aí desse camisa 9 que o Sport está monitorando ele, meus amigos, está negociando. Esse camisa 9 ele tem 24 jogos e tem 19 gols. Exatamente. Mas, meus amigos, a gente vai conversar um pouco sobre ele, mas eu já quero deixar claro aqui para vocês, tá certo? Se o Sport chegar a fechar, vai ser ótimo, porque a informação que eu recebi, assim por cima, tá? Não é nada certo, não. Esse cara é torcedor do Sport de carteirinha e é de Pernambuco, tá? Não é pernambucano, porque nasceu no Distrito Federal, mas veio muito novo para cá, para Pernambuco, e é torcedor do Sport de carteirinha, assim me informaram, beleza? Mas bora lá, meus amigos, para a fonte, para a gente conversar, trazer tudo direitinho em relação a essa negociação, e eu vou trazer todos os detalhes para vocês também, beleza? Bora lá! Meus amigos, a informação é do amigo Fábio Guilherme. O centroavante é Alex Bruno, destaque do Asa e um dos principais artilheiros do Brasil na temporada, com números impressionantes em 2026. São 24 jogos e 19 gols. Informação de bastidores apontam que o Sport Clube do Recife já mantém conversas e monitora a situação do atacante, visando a sequência da temporada. Empresário dele é ex-goleiro Anderson e estava na Ilha do Retiro ontem no jogo contra o Asa, tá certo? Meus amigos, eu vou trazer aqui os números e o valor também, tá? Que é muito importante você saber do valor que o Asa tá querendo nesse atleta. É um negócio tipo meio fora de lógica. Mas bora lá, meus amigos, em relação a esse jogador aí, quem assistiu o jogo das quartas de final entre Sport e Asa, viu que ele fez fumaça, o cara jogou muita bola e não é jogo individual não, tá? Também eu tenho números dele no campeonato alagoano, ele faz gols muito contra times de Série B ali, não é só times, quando a gente fala times de campeonato alagoano, a gente fica pensando já no campeonato pernambucano, que você pega time de Série D ali e começa a fazer gol. Nada disso, tá? O cara fez uns golzinhos em times interessantes. Mas falando desse jogo entre Sport e Asa, que a gente venceu com 1-0 com golaço de falta de Felipinho, o chupa-sangue do Felipinho fez nada, mas foi um golaço. A gente perdoa por conta disso, mas tem que melhorar os passos, viu, Felipinho? Mas voltando pro jogador, meus amigos, que é Alex Bruno, é o seguinte, tá? Ele fez fumaça, o cara botou bola na trave, Benevenuto sofreu para marcar ele, sofreu muito, e para falar a verdade, o Benevenuto nem conseguiu marcar ele tanto assim, tá certo? Ele fez uma poeira muito grande, só que não fez gols, puro triste, não fez gol no Sport, beleza? Só que, meus amigos, o Sport tá monitorando esse atleta, e ele era jogador até o início do ano de um time do Uruguai, que eu vou trazer para vocês, já eu trago para vocês aqui. Ele era jogador do time do Uruguai, esse time ele não fez quase nada lá e veio pro Asa, e o Asa viu que o cara começou a fazer um golzinho e comprou logo o cara. Logo esse ano o Asa já foi lá e comprou o jogador. Só que, meus amigos, tem um ponto que é específico que eu gosto de trazer sempre quando a gente fala de jogador. Esse cara, ele é artilheiro mesmo ou é só uma temporada boa? Bora para os números dele que a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, vamos lá. Como vocês estão vendo aí, Alex Bruno tem 27 anos, tá? Centroavante nato, de baixo para cima. A gente vai começar a falar dele aqui. Ele, meus amigos, começou no Vitória das Tabocas. Aqui mesmo, em Pernambuco, no Vitória das Tabocas. Ele fez o Sub-20. E se a gente for olhar, ele não fez
quase nada no Vitória das Tabocas, tirando o Sub-20, que 7 jogos, 4 gols, isso é muito bom. Mas como eu sempre trago aqui para vocês, quando a gente fala de jogador, eu não gosto de trazer nada de Sub-20 não, que Sub-20 é um campeonato totalmente diferente do profissional. Mas a gente subindo o Vitória das Tabocas em 2020, ele foi pro profissional, 4 jogos, não fez nenhum gol, e um time chamado Próspera, que eu nunca vi na minha vida, se você conhece, deixa aí nos comentários, comprou o atleta. Ele foi pro Próspera e passou de 2020, tá certo, sendo jogador do Próspera até 2022. Só que o Próspera, nesse meio tempo aí, foi emprestando ele. Emprestou ele pro Atlético Catarinense, onde ele fez 17 jogos e 9 gols, mas o Atlético Catarinense, mesmo assim, não comprou o jogador. O Próspera emprestou ele para o Noroeste, fez 7 jogos e apenas um gol. Voltou para o Próspera em 2022, foi emprestado para o Grêmio Anápolis, 7 jogos, um gol, e um tal de Carlos Renaus, que eu nunca vi, eu acho que se fala até assim, tá? Renaus, eu acho que é isso aí. Ele foi emprestado para esse time que é brasileiro, que eu nunca vi esse time na minha vida, é outro time desconhecido, mas nesse time, em 2022, emprestado pelo Próspera, ele fez 16 jogos e 5 gols. É um razoável, tá? Não é excelente, que é centroavante, não é excelente, mas é um número bom. Só que, com esse número que ele teve aí, nesse time do Carlos aí, ele foi vendido pelo Próspera para um time do Uruguai. Em 2023, ele foi vendido para o Plaza Colônia, como vocês estão vendo. Fez 21 jogos no primeiro ano, um gol. No segundo ano, 28 jogos, 5 gols e 4 assistências. Muito baixo por centroavante, tá certo? Mas deu umas assistênciazinhas, tá válido também. E em 2025, 30 jogos, 1 gol e 3 assistências. Então assim, o Plaza Colônia disse, ó, não tá atingindo os números que a gente quer, mas bora lá emprestar ele. E o Asa foi lá e se propôs a contratar o atleta por empréstimo. Esse ano, ainda ele não era jogador do Asa, tá? Ele veio pro Asa, tá certo? Pro Asa da Arapiraca, mas veio só tipo assim, bora ver o que é que dá. Só que, meus amigos, ele fez 24 jogos até então, tá? 19 gols e 3 assistências. O cara tem quase uma participação de gol por jogo. Exatamente, quase isso. Só não bateu isso aqui porque no jogo contra o Sport ele não fez gol, tá? Senão, ele bateria essa metinha dele aí. Só que no início do ano ele já começou a fazer alguns gols. O CRB ficou de olho nele e já queria comprar o jogador. Já, poxa, que jogador é esse? Centroavante tá bem complicado no mercado. E foi lá e foi conversar com o time Plaza Colônia. Mas só que antes disso, o Asa foi lá e comprou o atleta, beleza? E eu vou dizer aqui o valor que eles estão pedindo agora por esse atleta. Só que, beleza, o Asa foi lá e comprou. Mas Jefferson, tranquilo, é um cara fazedor de gols, tudo mais. Será que ele não só tá tendo um ano bom? É essa a minha preocupação. Eu não sei se ele só tá tendo esse ano de 2026 bom. Porque, como a gente tá vendo nos outros anos, claro, tem um ano ou outro que ele se destaca um pouquinho, mas é em times tipo subprofissionais que eu nunca vi. Feito esse Carlos alguma coisa aí, entre outros, esse Próspera mesmo, nunca vi esse time na minha vida. Mas enfim, eu tenho esse receio que ele seja esse jogador só de um campeonato, tá dando tiro curto e será que depois ele vai dar sequência? Será que ele se vestiu uma camisa pesada feita do Sport? Ele consegue dar sequência? Essa é a minha dúvida e eu quero também, já que vocês deixarem nos comentários, se vocês acham que ele com a camisa do Sport, ele se sentiria bem, tá certo? Mas bora lá aqui, antes de eu trazer a questão do valor dele aí, que o time do Asa está pedindo por empréstimo do jogador, eu quero só trazer para vocês aonde ele fez gols esse ano. Contra que times ele fez gol? Ele fez gol contra Muricy, fez contra outros clubes bem fraquinhos, mas também ele é um cara decisivo, um cara de clássico, tá? Porque quem não sabe, em Alagoas tem alguns times que são conhecidos, como o CRB, como o CSA, o CSE, enfim, tem alguns clubes que são conhecidos, mas bora lá dar uma olhada aí. Se vocês derem uma olhada, meus amigos, a gente começa de baixo para cima. Em março, ele fez gol contra o CRB. Depois, logo em cima, ele fez gols contra o CSA. Ele fez um gol contra o CSA. Fez novamente gol contra o CRB. Fez gol contra o CSE. Aí já vem para a Copa do Nordeste. No dia 15/4, ele fez gol no empate do Asa em 1-1 contra o Confiança.
que também é um time muito bom, um time de Série C. Aí a gente olha, mais uma vez, contra o CSA, ele fez 2 gols, então é um cara de clássico, tá? Clássico ele deixa o dele. Aí subindo mais um pouco, gol contra a Juazeirense, do empate também do Asa, em 1-1 pela Copa do Nordeste. E gol na derrota do Asa, que foi no dia 3, no último domingo, contra o Atlético da Bahia. Ele fez um gol e o Atlético da Bahia ganhou por 2-1. Mesmo assim, o time do Asa perdeu. Mas ele deixou o dele. E contra o Sport, ele perdeu aí. A gente venceu por 1-0 e eles perderam, mas o cara fez fumaça. Só que, meus amigos, o meu ponto que eu já disse a vocês é, eu sou preocupado com esse jogador de uma temporada. Mas que o cara sabe fazer gol, o cara sabe. O cara é um cara que eu sempre digo a vocês aqui, é o auge do atleta, quando ele tem ali seus 26, 27 anos, até seus 30, 31, 32 no máximo, eu acredito que é o auge do atleta, onde ele consegue entregar muito ainda dentro de campo. Eu digo entregar é velocidade, fazedor de gols, quando é o meio campo, ele consegue armar muito bem o jogo, enfim. Mas, no caso aí, de Alex Bruno, ele está conseguindo fazer uma temporada muito boa e, como eu disse a vocês, o Sport procurou o Asa. Já começou a monitorar e conversou com o Asa. Só que, meus amigos, o Asa está pedindo nada mais, nada menos por empréstimo. Lembre disso, não é para comprar o jogador, não é para pegar ele emprestado. Está pedindo 500 mil dólares. Isso mesmo. Dá um total, meus amigos, de 2 milhões e meio por empréstimo de Alex Bruno. Pelo amor de Jesus Cristo, o Asa viajou na maionese e eu acho, tá, que eles estão blefando. Eu acho que eles estão blefando porque eu acredito que eles não compraram o jogador nem pela metade disso aí. Não por nada, mas sim não porque ele não valesse esse valor, mas é porque é um cara que não vem fazendo boas temporadas nos últimos anos. Ele é um jogador centroavante razoável para baixo. Só que esse ano ele está se destacando. Mas o zum que chegou da informação é que o jogador quer muito jogar no Sport, porque ele está jogando a Série D, ir para um time como o Sport, Série B, um time que vai brigar no topo da tabela. Ele vem brigar ali com o Perotti. Claro que tem o Yuri Castilho também, mas o Yuri Castilho, como muita gente gosta, ele pode cair pela esquerda. Mas ele viria ali brigar com o Perotti por uma participação como centroavante. É um time feito do Sport que vai dar uma vitrine nacional para ele e ele vai estar jogando na Série B. Não tem comparação Série D com Série B. Então ele pode fazer muitos gols, mas ele vai ser um jogador de Série D. Então não tem comparação nenhuma. Mas o Sport está monitorando e tudo indica que, como eu disse a vocês, o Asa está blefando. Está blefando e o Sport já está conversando com o Asa e pode sim chegar a um acordo, tá certo, o empréstimo sem esses 500 mil dólares, que isso não existe, o empréstimo desse para o jogador, mas com a opção de compra pelo valor que o Asa está querendo no final do ano. Vai depender de Alex Bruno, o que é que ele pode fazer aqui no Sport. Então sim, meus amigos, ele pode pintar no maior do Nordeste e eu acredito que é válido, tá? Não válido pagar 500 mil dólares, mas vir por empréstimo por 200 mil, 300 mil, ou bota alguns jogadores pro Asa ali, da base da gente para disputar com a camisa do Asa para a Série D, vai ser muito bom pro Asa também. E no final do ano ele entregando os números bons pra gente com a camisa do Sport, aí sim, a gente vai lá e compra um atleta que é um jogador novo e tem muita lenha para queimar aí, 27, 28, 29, até seus 30 anos, 33, dependendo, porque esse centroavante tem um lado meio que não precisa ser tanta velocidade assim. Como a gente viu aí, tem Wagner Love que jogou até 39, 40 anos, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa possível contratação de Alex Bruno. Vocês contratariam ou não? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.